pensei eu, quem sabe ele pode me emprestar um dinheiro, alguma coisa assim, para me ajudar. Então, a Esté e eu fomos na casa dele. Chegamos lá, e nós falamos a situação, olha, está acontecendo isso, tal. E ele foi lá dentro, pegou uns 1.000 e tal reais e trouxe. Ó, bispo, eu quero te ajudar e tal. Falei, isso não vai resolver, nem para cafezinho, para nada. É o que eu posso fazer. Eu falei, mas o senhor não sabe o que me trouxe aqui, o desespero. E foi Deus que me levou até lá. No fundo foi isso. E ele então chegou, disse para mim assim, ele é muito mais velho, experiente. Ele disse para mim, olha, rapaz, Deus é contigo. Eu não tenho condições de te ajudar, mas Ele vai te dar a solução. Pode confiar, porque Ele vai fazer isso. Quando ele falou aquilo, eu estava esperando resolver o meu problema, como talvez você esteja nessa situação, quer resolver o seu problema. Eu estou precisando de dinheiro, bicho, eu estou precisando pagar isso, pagar aquilo, eu estou precisando ser curado, eu estou com isso, estou com aquilo, eu estou com essa situação, estou sendo mandado embora do meu trabalho, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer, onde eu vou morar, enfim, um inferno. E eu estava, digamos assim, no mais profundo do inferno, diante das circunstâncias. Eu não vou entrar em detalhes, porque vai demorar muito. Mas ele deu uma palavra. E aquela palavra, eu criei. E quando eu criei naquela palavra, veio o sossego no meu coração. Veio a paz. Porque Deus, Ele confirma a palavra dEle para aqueles que creem. Eu criei e Ele confirmou isso. Eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás, com o mesmo problema. A situação estava a mesma, mas nós saímos lá de Petrópolis, fomos para o Rio, com aquela confiança de que Deus iria resolver o problema. E é isso que tem que acontecer com você esta noite. Você sair daqui em paz, consigo mesmo, sobretudo com Deus. Porque o diabo, o inimigo nosso, o inimigo da nossa alma, ele quer que a gente fique preocupado. Porque uma vez a gente preocupado, a nossa fé fica inativa. Nossa confiança nem se fala. Então, não se esqueça disso. Você tem um problema grave, mas uma palavra que Deus lhe dá faz sossegar o seu coração, faz tranquilizar você. Isso aconteceu comigo. E eu creio e eu peço a Deus que aconteça com você. Você sair daqui leve. Porque todos os problemas, todas as situações que nós passamos, difíceis, todas elas, Deus permitiu. Foi Deus quem permitiu. E por que permitiu, bispo? Para que hoje eu pudesse ajudar vocês. Porque se eu não tivesse vivenciado um pedacinho do inferno, eu não poderia falar nada para vocês. Eu não quero contar histórias para vocês. Eu não quero contar os textos bíblicos para você. Não. Eu não quero
interpretar a Bíblia para você, não. Eu quero passar para vocês o que Deus me deu, que é o Espírito. É isso que eu quero. Se você sai daqui cheio de conhecimentos, teorias, teologia, não vai resolver o seu problema. Mas se você sair daqui com o Espírito Santo, você vai confiar em Deus, você vai viver, você vai enfrentar o problema, você vai vencer. Porque você não está confiando num homem, numa igreja, numa religião. Você está confiando no próprio Deus. Amém, pessoal? Veja só, preste atenção. O salmista, homem de Deus, vários salmos na Bíblia dele, ele foi usado por Deus para escrever. Mesmo sendo de Deus um profeta, ele chegou o momento em que ele disse: quanto a mim, ele começou o texto dele, depois ele entra assim, no segundo versículo do Salmo 73, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. O homem de Deus, o homem cheio do Espírito Santo, escreveu isso aqui pelo Espírito Santo. O homem de Deus não era um negociante, não era uma pessoa comum, ele era um pregador da palavra de Deus, ele era um profeta, um homem que servia a Deus. Mesmo assim, ele teve inveja dos pecadores, dos nécios, porque os pecadores se davam bem. Ele fala aqui no Salmo 73 sobre isso. Ele vai falando o que ele era, como ele era, o que ele fazia, como ele via as pessoas. Porque essa é uma tentativa do diabo de abaixar ou sujar a nossa fé, nosso coração e trazer dúvida. Se você olhar para outras pessoas, amiga e amigo, o que as outras pessoas têm ou deixam de ter. Se você, mulher, fica olhando para outras mulheres mais bonitas do que você, com inveja delas, se você fica olhando para outras pessoas que têm dinheiro, que estão fazendo sucesso, se você olha para quem quer que seja, que não seja para a sua própria vida, você estará fadado ao fracasso, mesmo sendo batizada com o Espírito Santo, mesmo sendo selado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não faz da gente um robô, não. Ele fala, ele orienta, ele ensina, ele exorta. E cabe cada um de nós observar ou não
a sua palavra, obedecê-la ou não. E isso depende da nossa cabeça. É a fé inteligente. Você tem que pensar. Você tem que raciocinar. Porque se você não pensar, não raciocinar aquilo que está escrito, se você não pensar o pensamento de Deus, você vai ter inveja dos outros. Você vai ficar olhando para os outros e vai ter inveja e vai afundar mais. Vai afundar mais. Eu queria que você soubesse que isso aconteceu com esse homem, esse profeta, Asaf. No versículo 16 ele diz assim: quando pensava em entender isto, entender o quê? Entender o quê? Vou repetir, entender o seguinte: poxa, eu sirvo a Deus, sou uma pessoa que não vivo no pecado, eu estou enquadrado dentro da vontade de Deus, a minha consciência está limpa, graças a Deus. Mas quando eu me olho no espelho, eu vejo um fracassado. E quando eu olho para o vizinho, eu vejo uma pessoa de sucesso. O que eu faço? Eu sirvo a Deus. O que ele faz? Ele serve o diabo. Como é que pode isso? Olha só a pergunta. Isso não é justo. Deus não é justo. E há quem odeia Deus por causa disso. Porque vê a diferença, a distância entre aqueles que servem a Deus com sinceridade e aqueles que não servem a Deus e vivem uma vida regalada, uma vida de ostentação e etc. Esse é o grande problema das pessoas. Como alguém escreveu no Instagram, dizendo: bispo, eu já estou há muito tempo na igreja, mas eu não aceito essa situação, eu estou a ponto de sair fora. Porque eu estou na igreja, eu sou fiel, eu faço isso, eu dou o dízimo, eu sou ofertante em tal e tal e tal, mas eu vejo os outros vivendo um inferno de pecados e se dando bem. E eu estou aqui nessa situação. Quer dizer, colocando na balança a vida dele e a vida de uma pessoa incrédula. Só em fazer isso, essa criatura já está errando feio para com Deus. Porque eu não tenho que me comparar com você, nem você comigo. Eu nunca olhei para as pessoas. Eu sempre olhei para mim. Em questão de salvação da alma, eu tenho que olhar para mim. Cuidar da minha vida. Eu tenho que olhar para mim. Eu não tenho que me preocupar com a vida dos outros. Olha, os outros que vivam a vida deles. Eu tenho que olhar para mim. Em relação a quem? A quem eu devo a minha vida, que eu entreguei para Jesus. Se você fizer isso, cuidando da sua vida, você não vai ter esse problema que teve o profeta Asaf. Porque se você, caso, deixa de olhar para o autor da vida, para olhar para as pessoas que estão ao seu redor, que fazem o que não presta e se dão bem, e você faz o que serve, o que é justo, o que é perfeito, e se dá mal, se você começar a colocar, você vai afundar. Então ele disse no versículo 16, quando pensava em entender isso, Jó teve esse problema.
Jó foi um desses homens que tentou entender por que ele era justo, íntegro, reto, temente ao Senhor, e se desviava do mal, e estava todo doente, todo leproso, que estava até cheirando mal. Ele pensava em entender isto. E o profeta aqui diz: isto foi para mim muito doloroso. E então ele diz: até que entrei no santuário, o santuário de Deus. Entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Eu entendi o fim do ímpio. Eu entendi, eu entendo o fim daqueles que não temem a Deus. Então você vê no nosso mundo injustiças e mais injustiças. É ou não é? Eu trabalhei no emprego público lá no Rio de Janeiro. Eu era funcionário do Estado. E eu via muita tramóia, muita sujeira, muita patifaria, muita injustiça. Eu era uma vítima da injustiça. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu era jovem, 17, 18 anos, a 18 anos, eu não olhava para os outros, eu olhava para mim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, para não ficar parado no tempo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu não procurava ficar questionando Deus. Ó, Deus, pô, se eu te sirvo, olha onde eu estou, olha onde essas pessoas estão. Não. Eu cuidava de mim, da minha salvação. Nesse aspecto, eu era muito egoísta, porque eu cuidava da minha eternidade. E você tem que ser egoísta com respeito à sua salvação. Não tem mãe, não tem pai, não tem filha, filho, marido, mulher, não tem nada. Não tem família, não tem ninguém. A salvação é algo individual. Individual. Por isso você tem que cuidar dela como a menina dos seus olhos. É a coisa mais importante que Deus lhe deu. O direito de ser uma criatura divina, um filho de Deus, uma filha de Deus. Você carregar dentro de si a própria eternidade. Você carregar, você andar consciente de que você tem a natureza divina. Você é coparticipante da natureza divina, como diz lá no 2 Pedro 1:4, se eu não me engano. 2 Pedro 1:4 fala que nós, os nascidos da água e do Espírito Santo, temos a natureza de Deus. Somos participantes da natureza de Deus. Você sabe o que significa isso? Quando nós nascemos, nós temos a natureza dos nossos pais, o DNA dos nossos pais. Mas quando nascemos do Espírito Santo, nós carregamos a natureza de Deus, nós carregamos o DNA de Deus. Eu sei que falando isso, esse cara é maluco. Eu sou maluco. Se existe um maluco na terra, esse maluco sou eu. Mas, graças a Deus por isso. Você carregar essa consciência
de ser filha, filho de Deus, de forma tal, tamanha, que quando você for levada para o vendaval, quando você passar pelas águas profundas, pelos desertos, pelo abandono de tudo e todos, Deus é contigo. Ó meu Pai. Você fala, ó meu Pai. Não é meu Deus não, ó meu Pai. Sabe lá o que é isso? Isso é religião. É religião isso. Uma banana para religião. É uma questão de fé consciente. Quando entrei no altar, quando entrei no santuário, eu entendi o fim deles, disse o profeta. Então, meus caros, deixa eu falar para vocês uma coisa. A sua vida depende só de você. Se você olhar para os outros e se comparar a eles, você está perdendo o seu tempo. Você está embriagado, você está perdido. Porque a sua vida depende da sua cabeça. Você já reparou que toda vez que eu venho aqui, eu ensino? Eu só trabalho com ensinamento. Oração, libertação, tal. Nós fazemos isso, mas a minha prioridade é conscientizá-los, para que você tome a sua própria decisão e venha colher os frutos da sua própria decisão. Eu quero que você pense, que você raciocine, que você medite na palavra de Deus. Porque se você não pensar, não raciocinar, não meditar na palavra de Deus, você vai comer na mão dos outros. Com certeza você vai comer na mão dos outros. É isso que você quer? É isso? Que você fique na dependência de terceiro? Veja, por favor, esse texto. Quando o homem de Deus, o apóstolo, diz lá aos Gálatas, capítulo 6 e versículos 7 e 8. Veja o que ele diz. Não erreis. Em outras palavras, não se enganem. Não erreis. O Espírito Santo está falando, não erreis. Não erre. Se ele fala para mim não errar, significa dizer que eu tenho condições de decidir errar ou de acertar. É ou não é? Sou eu que vou acertar ou eu que vou errar? É você que vai errar ou você que vai acertar? Então ele diz, não erreis. Está falando com a igreja em Gálatas, a igreja cristã em Gálatas. E então ele continua dizendo, Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, ninguém zomba de Deus e fica sem resposta. Ninguém.
Pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser o que for. Ninguém zomba de Deus e fica sem a resposta de Deus. Ele disse: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. É isso. É isso. Eu tenho o direito de ficar olhando para a vida dos outros, invejando os outros, ou eu tenho o direito de olhar para mim e cuidar da minha vida? Isso é eu que decido. É a minha cabeça que decide. A sua decide por você. Se você quiser acertar, olhe para si. Somente para si. Não olhe para os outros. Não fique igual as pessoas aí no mundo que ficam buscando atrativos, buscando cliques, buscando glórias deste mundo, e vê o que os outros estão fazendo de errado ou não. Não faça isso. Olhe para si. Se você olhar para os outros, você vai cair fora, você vai errar, você vai se perder, você vai cair no buraco. Se você olhar para si, não há chance de você errar, porque você vai fazer o que é certo, ou não é. Se você olhar para os outros, você vai querer imitá-los. Olha, ele fez isso de errado, mas olha só, ele está ganhando. Ele está conquistando. Então você vai fazer a mesma coisa que ele fez. São os influenciadores da sociedade nos dias de hoje. Sim ou não? É a moda ou não é a moda? É a moda ou não é a moda? Quantos... Não, deixa para lá. Mas que dá coceira na língua, dá. Eles inventaram agora a moda é bebê born. Bebê born, quer dizer, uma criança que é tratada como criança viva, mas é um boneco. E a mãe, ou o pai, ou os pais levam para o médico e tudo. Tem mais isso. Estupidez pura, ignorância pura, burrice pura, ignorância total. Por quê? Porque olha para os outros. Imagine a gente abrir aqui um espaço para bebê born também, Renata. Vai arrebentar de gente. Mas gente que não vai querer nada com o que Deus quer dar. Essa é a realidade. Minha amiga, meu amigo, você acerta. A probabilidade de você acertar quando você olha para si mesmo é infinitamente maior do que quando você olha para os outros. Sim ou não? Estou certo ou estou errado? Quantas besteiras as pessoas fazem porque vão copiar os outros? Sim ou não? É a moda, o diabo que inventou a moda. A moda é do diabo. Deus fala: não se zomba de mim. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não interessa. Tudo aqui, está aqui escrito. Porque tudo, para Deus tudo é tudo. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que você quer da sua vida? Viva você na dependência de Deus. Olhe para Ele.
Não olhe para o bispo, para o pastor, para o fulano, o beltrano. Não faça isso. Não olhe para mim, não. Olhe para ele. Olhe para si. Cuide de si. Porque se você ficar olhando para os outros, você vai cair feio, porque você vai querer imitá-los. E aí você não está agindo a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio. Então, por que muitas pessoas, por exemplo, vêm na igreja, estão há anos na igreja e ainda não receberam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo? Por quê? Porque essas pessoas querem falar em línguas. Elas não estão buscando o Espírito Santo como razão da vida delas, não. Elas querem falar em línguas. Por quê? Porque a outra falou, o outro falou. Não, todo mundo tem que saber que eu também tenho o Espírito Santo. Quer dizer, burrice. Coloco o carro na frente dos bois. Quem dá o dom de línguas é o Espírito Santo. Então, se você quer falar em línguas, busque o Espírito Santo. É uma questão inteligente. Agora, se você olha para os outros que falam em línguas e você quer falar em línguas, você vai ficar rodando em círculo. E é por isso que tem gente na igreja há muitos anos que não recebe o Espírito Santo, porque elas não estão buscando o Espírito de Deus. Elas não estão buscando Deus. Elas estão errando. Elas estão buscando os dons que são de Deus. Mas para você ter os dons que são de Deus, primeiro você tem que ter o próprio Deus dentro de você. Ou não é? Ou não é, pessoal? Desculpa se você se sente ofendido com as minhas palavras, mas eu tenho que falar a verdade, porque tem gente que tem que levar um supapo para poder acordar. É ou não é? Aqui Deus fala com clareza: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Eu creio nessa palavra. Eu creio de todo o meu coração. E a Igreja Universal do Reino de Deus começou assim. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Se eu faço a minha parte, se eu faço o que é certo, se eu semeio o que é certo, se eu semeio a minha própria vida na palavra de Deus, que é a terra santa, então tem que arrebentar. Tem que arrebentar. Não é porque eu mereço, não, mas porque eu estou cumprindo aquilo que está escrito. Ou eu creio, ou eu não creio no que está escrito. Ou você crê, ou você não crê. Isso não é sentimento, não. Isso não é uma emoção, não. É uma crença que você segue, obedece. E quando você enfrenta problemas, você vai lá na Bíblia. Ó, meu pai, está aqui escrito. Foi o Senhor quem falou isso? Ou foi o homem que escreveu da cabeça dele? Como é que eu vou saber que isso aqui foi o Senhor quem falou? Eu tenho que ver na minha vida. Então há um compromisso dele conosco. Ou melhor, conosco. Um compromisso dele com aqueles que não erram, que usam a cabeça e têm consciência de que entregaram suas vidas para Ele. Então Ele, como responsável, quando você entrega a sua vida para Jesus no altar, quer dizer o seguinte: agora minha vida não mais me pertence, Ele é responsável por mim. Ou não é? Mas não é só entregar aqui e pegar de volta lá fora, não. Você tem que mantê-la lá. Então ele diz assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você semeia a sua vida é uma semente. Se você semeia a sua vida na palavra de Deus, que é a terra prometida de Deus para aqueles que creem, você vai arrebentar.
naturalmente, sem precisar forçar, sem precisar roubar, mentir, enganar, iludir, sem precisar de apelar para jeitinho brasileiro. Você vai arrebentar. Agora, se você não semeia a sua vida na palavra de Deus, o que você pode esperar? Eu digo, nada. Nada. Pode ser fiel, dizimista, ofertante, frequentador da Igreja Universal, pode vir aqui o tempo à vontade. Sua vida não vai mudar enquanto você não decidir semeá-la nas mãos de Deus, na terra de Deus. Nós usamos, o altar representa Deus. E quando nós chamamos as pessoas no altar, é para isso, é para que elas coloquem as suas vidas no altar. Não é a oferta, dízimo, não. A sua oferta, o seu dízimo é muito pouco para Deus, ou não? Ou não é? Sim ou não, pessoal? Dízimos e oferta é insignificante. Deus quer toda a sua vida. Toda a sua vida. Seu pensamento, seu coração, seus sentimentos. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não faz parte da sua vida. E por isso, muitos não recebem o Espírito Santo. Por quê? Porque não se entregaram. Se entregaram meia boca. Foram batizados nas águas, mas foi apenas um banho, porque não se entregaram de verdade. Ainda tem parte com esse mundo, ou dividem a sua vida com esse mundo. Aí é óbvio que vai ficar penando. Aí ele diz aqui, no versículo seguinte, porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Da carne ceifará a corrupção. O que é a carne? O que é a carne? O que é o Espírito? Aqui fala do Espírito de Deus. O que é a carne? O que significa carne aqui, gente? Vamos lá, vamos pensar. O que semeia na sua carne. O que semeia na sua carne. O que semeia os sonhos no seu coração, seus sonhos, seus projetos, suas ambições, suas vontades. Isso é semear na carne. Eu quero falar em línguas. Isso é semear na carne. Entendeu, pessoal? Você está compreendendo? Então você vai colher o quê? Da carne a corrupção. Porque o diabo, ele fica com uma lente em cima da gente. Ele fica com uma lente em cima de você. Imagine eu. Imagine eu. Ele fica com a lupa ali em cima de mim. 24 horas por dia. Me cirandando. Tentando pegar alguma coisa ruim. E se eu tomo uma decisão aqui na cabeça, se eu faço uma escolha que desagrada ao meu Pai, ao meu Senhor, então o diabo entra em ação. Está vendo lá? Aí. Que foi o que ele fez com Jó, não foi? Ele é feliz, ele é rico, ele é isso, porque o Senhor abençoou. Mas Deus o manteve, deixou o Jó na mão do diabo por um tempo, para se revelar para Jó.
E o Jó veio conhecer a Deus quando ele passou por problemas. Foram os problemas que o levaram, Jó, a conhecer a Deus. Ele não conhecia a Deus antes, não. Deus o abençoava sem ele conhecer o abençoador. Por quê? Porque ele era íntegro, reto. Quer dizer, comportamento em relação a terceiros. Temente ao Senhor, comportamento em relação a Deus. E que fugia do mal, comportamento com relação a si próprio. Eu vou fugir do mal, eu não vou me sentar à mesa dos escarnecedores. Então, uma pessoa assim, é óbvio que Deus abençoa. Mas Jó não conhecia a Deus, ele era assim, sem ter tido a experiência com o Espírito Santo, sem ter sido batizado com o Espírito Santo. Mesmo sendo uma pessoa que só ouvira falar de Deus. Você está ouvindo falar de Deus. Você tem ouvido falar de Deus. E o que você tem feito? Quais são as suas escolhas depois de ter ouvido falar de Deus? Você não conhece Deus. Você não sente Deus, não toca em Deus, não vê a Deus. Como é que você... Quais são as suas atitudes, as suas escolhas em relação a Deus? Você é temente a Deus? Você é aquela criatura íntegra, verdadeira, sincera? Você foge do mal? Tudo isso faz parte das suas escolhas pessoais, ou não é? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, quando a pessoa escolhe ou semeia na sua carne, ela está semeando, buscando novidade, andar na moda, andar de acordo com o mundo e satisfazer o coração. A carne significa o coração, simboliza, tipifica o coração. O coração é aquele instrumento que Deus colocou em nós para que pudéssemos ter sensações, sensibilidade. A sensibilidade de Deus é a alma. O coração é a alma. Então, uma pessoa que tem alma, ela tem sensações. É na alma que você sente prazer, é na alma que você sente tristeza, é na alma que você tem angústia, é na alma que as pessoas têm depressão, é na alma que se encontra ansiedade, vazio. Tudo na alma. Vai no médico, o médico faz todos os exames, não tem nada, mas a pessoa é deprimida. É onde que está acontecendo isso? Na alma. Então todos os que plantam na alma, semeiam para a alma, estão condenados a sofrer. Porque da alma vai vir o desejo de satisfação, de ter prazer em tudo que esse mundo oferece. Agora, quem semeia no Espírito, está aqui. Mas o que semeia no Espírito, nesse momento, eu estou semeando no Espírito seu. Eu estou semeando. Eu estou plantando na sua cabeça a palavra de Deus. Eu estou plantando na sua cabeça aquilo que vem do Espírito Santo. Então, se você recebe, aceita, submete, obedece, segue, obrigatoriamente do Espírito, você ceifará o quê? A vida eterna. Isso está claro para você? Por exemplo,
título de exemplo, é bobinho, mas dá para entender melhor. Quando uma pessoa entra numa universidade, ela vai semear na alma ou no espírito? Vai semear na alma ou no espírito? Eu vejo que eu estou perdendo meu tempo. Então, quando você vai para uma faculdade, você vai sentir. É isso que você faz? É isso que alguém faz para se formar em médico? Quando vai para a faculdade, só quer sentir. É isso? Quando você entra na faculdade, você só pensa. Você estuda, você usa a cabeça. Você não usa sentimento, é a cabeça. Ou não é? Porque se você não usar a cabeça, você não vai ter cabeça. Você vai perder a cabeça. Entenderam? Você está entendendo? Poxa, isso é muito forte. Meu Deus do céu. Então, o que semeia no Espírito de Deus, no Espírito Santo, eu estou semeando na sua cabeça a palavra de Deus. Está aqui escrito, está no texto aí, você está vendo, está lendo. Eu não estou interessado que você venha sentir alguma coisa, não. Eu quero que você entenda a palavra de Deus. Eu estou semeando na sua cabeça a palavra de Deus. A palavra de Deus. E a palavra de Deus significa que vai lhe garantir a vida eterna. Não é uma vidinha de 80, 90, 100 anos, não é uma vidinha desgraçada, miserável que esse mundo apresenta. Não, mas é uma vida eterna. A vida eterna. Quando você pensa o pensamento de Deus, você tem uma visão da grandeza de Deus, uma visão. Você tem uma percepção da grandeza de Deus. Quando você pega a palavra de Deus, você é capaz de observar a grandeza de Deus nas coisas mais pequeninas deste mundo, como uma flor. Uma flor. Como um pássaro cantando, um animal, uma criança. Sim ou não? Você nota a grandeza de Deus. Pois quando você saboreia uma fruta, sim ou não? Sim ou não? Você sente a grandeza de Deus. Puxa vida, qual foi o homem que criou isso aqui? Nenhum homem. Isso é Deus que criou. Olha só que coisa. E vem, encaixa direitinho com a minha sensibilidade de degustação. Puxa, mas que coisa gostosa. E a gente tem até que tomar cuidado para não comer demais. Porque de tão gostoso que é. É ou não é? Em tudo a gente vê a mão de Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Imagine Ele... deixa eu ficar perto de vocês. Pegar água. Você já imaginou? Você já imaginou? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Você já imaginou? Deus dentro de você. Você já imaginou isso? Você já pensou? Só um pouquinho, pensa só um pouquinho, só uma coisinha insignificante.
Deus dentro de você? Você já imaginou isso? Você pode ser bonita, pode ser feia, pode ser quadrado, redondo, pode ser o que você for. Mas quando Deus está dentro de você, você vê a grandeza de Deus dentro de você. Quando você planta, quando você semeia no Espírito Santo, que é a palavra dele, você semeia a palavra dele. E você pode entender. Isso é fanatismo, pessoal. É muito grande. É muito grande. Quando você fala uma língua estranha, puxa, você está falando a língua que ninguém entende, nem o diabo, nem o inferno. Só Deus, é você e o Pai. É muito forte, isso é demais. Já entendeu, pessoal? Sim ou não? É um sinal, é um sinalzinho de Deus em você. E quando você, pelo menos eu falo você, mas eu sou assim, às vezes eu estou sozinho. E eu me pego orando em línguas. Oh, meu Deus, puxa vida. Sabe quando eu oro em línguas? Quando eu penso nas coisas de Deus. Quando eu penso nas coisas desse mundo, eu não oro. Mas quando eu penso nas coisas de Deus, eu me transporto. Eu me imagino na presença dEle. Amém, pessoal? A Bíblia fala da natureza divina em nós. Você vê, nós somos carne, nós somos isso que a gente se vê todo dia, é ou não é? Sim ou não? Você que é jovem, você se vê linda no espelho, você que é forte, saradão, cara saradão, pô, forte, mas um dia você vai ficar igual eu. Se chegar lá, a sua cabeleira, eu tinha uma cabeleira igual a sua, muito maior até, vinha aqui, arrebentava. Arrebentava. Eu andava com pente Flamengo. Lembra do pente Flamengo? Eu andava com pente Flamengo sempre. Hoje eu ando com a escovinha. Não é, meu cara? Bom, você não tem. Quer dizer, tudo vai passar, tudo acaba, tudo cessa. Sua beleza, seu esplendor, seu nome, sua riqueza, sua ostentação, tudo isso vai ficar por aí. Eles estão brigando aí. Sim ou não? Brigando, sim ou não? Vai tudo morrer. O Putin, o manda-chuva, o Trump, o manda-chuva, vai tudo morrer, tudo vai acabar. Todos nós vamos sair desse mundo. Agora, a alma, esse ser que você não vê, mas sente. Deus colocou a alma em nós para que nós tivéssemos a sensibilidade dele, para que nós pudéssemos contemplar a grandeza dele aqui na terra, a glória dele aqui na terra, e ver que só ele é Deus. Então nós temos essa sensibilidade. Você pega uma criança nos braços, um recém-nascido, puxa, e você dá o seio para aquela criança, você alimenta aquela criança. Pô, isso é coisa de Deus. Ele te deu o direito de ser mãe, de ser pai, para que você sentisse a dor, o sofrimento que Ele tem passado por nossa causa. Essa é a realidade. Então, quando você vê um filho, uma filha rebelde, etc., e você sofre, ele está
fazendo você sentir o que Ele sente em relação a você, a mim, a todos nós que erramos, que falhamos. Entendeu? Você está entendendo? Abra a sua mente, viaja um pouco acima da terra, um pouquinho, só um pedacinho, para que você possa entender. Deus é Pai. Ele não é padrasto, não. Ou Ele é Pai, ou Ele não é Pai. Ou Ele é seu Pai, ou Ele não é seu Pai. Essa conversa mole de dizer que todos são filhos de Deus, uma ova. Conversa mole para boi dormir. Isso é conversa do diabo. Filho é aquele que foi parido pelo próprio Espírito Santo. Foi parido pelo próprio Espírito Santo. Esse é filho, que nasceu da água e do Espírito Santo. Mas só quem nasce da água e do Espírito Santo é aqueles que plantam as suas vidas no altar de Deus, ou melhor, na mão de Deus. Então esses têm a vida eterna. Os que não fazem isso não têm esse direito. Vão para o inferno mesmo. Jesus falou sobre isso. Ninguém fala mais do inferno na Bíblia do que o próprio Jesus. Você sabia disso? Ninguém falou mais do diabo na Bíblia do que o próprio Jesus. Leia a Bíblia, você vai aprender. Então quem planta a sua vida na palavra de Deus, esse sabe em quem tem crido. Sabe, tem conhecimento, tem discernimento em quem tem crido. E é isso que eu estou querendo passar para vocês. Eu não quero que você seja simplesmente uma pessoa poderosa, abençoada, saudável, tenha condições, uma vida abundante. Não, isso não é tudo que Deus quer para você. Ele quer te dar uma vida eterna. Vida eterna. Você sabia que Jesus falou: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Nunca morre. Mas isso é quem planta a sua vida aonde? No Espírito, ou seja, na palavra de Deus. Use a sua cabeça, use um pouquinho só da sua inteligência. Ou você acha que Jesus veio ao mundo para dar a sua vida, para salvar todo mundo? Ele veio para salvar todo mundo, mas nem todo mundo quer. Todo mundo quer o Espírito Santo, mas nem todo mundo quer dar ou semear a sua vida no Espírito Santo. É ou não é? Seja sábio. E Deus vai fazer de você uma nova criatura. Se você tem você tem problema de complexo, de inferioridade, você nasceu pobre, você nasceu, aliás, diga-se de passagem, você diria assim: bispo, eu não nasci, eu fui escarrado, eu fui jogado, eu fui defecado nesse mundo. Eu não sei quem é meu pai, minha mãe, nem muito menos. Eu não tive o referencial de mãe e de pai. Eu não sei o que é ser mãe ou pai. Deus quer fazer de você um cidadão do reino dos céus. Não um cidadão do reino deste mundo, mas um cidadão do reino de Deus, um filho dele, uma filha dele. Para que quando você estiver aqui no mundo,
um problema grave, sério, você não fica, bispo, por favor, ore por mim, eu estou com esse problema, eu estou com aquele problema. Não, você tem acesso pessoal a Deus, vá a Ele. Você não precisa do pastor, de igreja, de ninguém, você precisa de você. E Deus que faz questão disso. Agora, a não ser que você seja um indolente, preguiçoso, vagabundo, que quer pegar a trouxa de problemas e colocar nas costas do pastor e ficar esperando que as coisas aconteçam. Isso não vai acontecer nunca. Não faça isso. Nós devemos orar, sim, uns pelos outros, mas não tente pegar o seu problema e colocar nas minhas mãos, porque eu não vou resolvê-los. Entendeu? Eu creio. Você não sabe orar? O que é orar? O que é orar? O que é orar? Fala, pessoal. Orar é pedir a Deus aquilo que você quer. Só isso. E quem sabe mais dos seus problemas do que você? Deus. Só Deus. Então você pega os seus problemas e vai, bispo, ora por mim aí, eu até dou uma oferta, está aqui minha oferta. Não tente fazer isso. Você pode dar a sua oferta à vontade, você pode fazer o que você quiser, mas se você não correr atrás, meu Deus, se eu sou teu filho, então o Senhor tem que me tratar como filho. Porque eu falo, em nome de Jesus, tu és o meu pai, eu estou nessa situação e não tem ninguém que possa me ajudar. Eu só conto contigo. Você está plantando ou semeando em quê? No Espírito. Agora, se você quer semear na carne, você vai contar com fulano, com Beltrano, com o político, com o deputado, com o governador, com o patrão, com o empregado. É ou não é? É isso que você quer? Comer na mão dos outros? É isso que você quer? Viver na dependência dos outros? É isso que você quer? Ficar sempre mendigando ajuda aqui, ali e acolá? 1000 vezes não! Seja livre. Jesus diz, para a liberdade é que vos libertei. É para a liberdade, você ser livre. Você ser livre, livre. Eu sei que essa mensagem não agrada a todo mundo. Eu estou um pouco me incomodando se agrada, se não agrada. Se você gostar, gostou. Se não gostar, paciência. Mas essa é a realidade, é a verdade. E você não pode sair daqui com dúvidas. Você não pode sair daqui. Você tem que saber é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou você é ou você não é de Deus. Por que você vem a pedir? Bispo, ora por mim. Pastor, ora por mim. Por quê? Por que você não pode orar por você? Por quem? É uma pergunta. Por quem? Não, você tem mais direito. Quem tem mais direito? Nós vimos que o profeta tinha inveja dos ricos, dos poderosos que viviam no pecado, e eles estavam bem de vida, e o profeta mal de vida. Você vai confiar sua vida a um outro homem? Se você quiser, o problema é seu, mas eu não confio. Entendeu, pessoal? Entendeu? Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, pense, raciocine. Você quer o Espírito Santo? Claro que eu quero, bicho. Poxa. Amém? Amém. Então, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele vem quando você se entrega para o Filho dele, Jesus. Não é para religião, não. É para o Filho dele, Jesus. Senhor, eu sei que tu estás aqui. Como nós falamos inicialmente, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tão certo como Deus existe, o meu Senhor está aqui. Para salvar, para abraçar,
para receber a semente que é a sua vida. Você entregar, você morre para este mundo, mas vive para Ele. E daí para frente nunca mais. Você não vai morrer nunca mais. Porque você entregou sua vida para Ele e vai conservá-la. Ou você crê ou você não crê. Se você crê, é isso aí. Você entendeu? Caramba! Poxa! Pelo nome de Jesus, deixe-me orar. Ó, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, fala por si. Ele fala por você. E Deus ouve a voz do seu coração. Ele ouve a voz daquele coração que diz: ó meu Deus, eu não tenho ninguém. Eu não tenho mãe, não tenho pai, não tenho filho, não tenho marido, não tenho mulher. Eu sou uma pessoa só. Eu sou uma semente que restou neste mundo. Mas eu entrego essa semente nas tuas mãos. Eu coloco essa semente na tua palavra, na tua terra. Faça de mim o que o Senhor quiser. Seja feita a tua vontade na minha vida. Se o seu coração bate essa vontade, esse desejo, sinceramente, então agora mesmo receba o perdão de Deus. Ele aceita você do jeito que você está. Não importa o que você fez ou deixou de fazer até aqui. O que importa é daqui para frente. É daqui, é do agora para frente. Deus aceita você. Olha para mim, amiga e amigo. Olhe para mim. O que passou, passou. Amém. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque se você olhar para trás, você vai bater com a cabeça na parede, vai no poste. Olhe para frente. Fé é olhar para frente. Fé é olhar, é ver, é focar a mente naquilo que Ele falou. Amém. Quer dizer, fé é olhar para frente. O que passou, passou. É agora, é daqui para frente. Deus é com você. Deus é com você. Olha para mim, presta atenção. Presta atenção, por favor. Eu não quero que você bata palma para ninguém. Você tem que bater palma para você. Amém. Deus perdoou você. Ele te perdoou. Há uma reconciliação entre você e Deus. Você não precisa de mim, nem do bispo, nem do pastor, nem do obreiro, nem de ninguém. Você só precisa de si próprio. Dependa de si próprio e, sobretudo, daquele que te perdoou. Receba paz aí agora. A minha paz, disse Jesus, vos dou. Aleluia. Receba essa paz aí agora. Receba essa paz. Olha para mim. Quando Deus nos dá paz, a gente percebe essa paz. A paz, quando vem de Deus, ela traz alegria. Alegria no coração, na alma. Gozo na alma. Amém. E se você está sentindo essa alegria dentro de si,
é porque o juiz dos juízes perdoou você, aceitou você, você é dele. Aleluia. Amém? Você é dele. Pode ninguém querer você. Você pode ser a pessoa mais excluída da sociedade, mas Deus é contigo. Deus é com você. Aleluia. Aleluia. Deus é com você. Ele é com você. Você pode ter certeza disso. Eu me coloco no seu lugar porque eu estive nessa situação. Eu era um excluído da sociedade, meu trabalho, enfim. Nunca ninguém deu nada por mim, sabia? Até os parentes. Você também. Não espere dos seus parentes, dos amigos, de ninguém. Espere com nele. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo aí onde você está. Não olhe para mim, por favor. Olhe para dentro de você. Se essa paz que Jesus promete e lhe dá está aí, o Espírito Santo te dá alegria também. Primeiro, o perdão. Com o perdão vem a paz. Com a paz vem a alegria. Então, perdão, paz e alegria. Alegria. Perdão, paz e alegria. Prazer da presença de Deus. Receba aí agora. E fique à vontade. Ore, fale com Deus. Você tem direito. Olha, você pode falar com Ele aí onde você estiver. Onde que você estiver. No presídio, no hospital, em casa, aqui, agora. Onde quer. Pode, fale com Ele à vontade. Fale com Ele aí agora. Isso, fale você. Agora exprima o que há dentro de você. Exprima, fale o que está dentro de você agora. Jesus, cante. Se você não quiser cantar, se você quiser louvar, louve. Se você quiser ficar calada, caladinha, fique à vontade, não importa. Mas exprima de alguma forma, em palavras, sua gratidão por essa reconciliação com Deus. Aleluia. Ele abraça você, minha amiga. Você pode ser a pessoa mais rejeitada do mundo, mas a partir de agora é a mais importante para Deus. Aleluia. Paz gloriosa, paz perfeita, desde que Cristo, desde que minha alma salvou, tenho doce, aleluia, crendo em Cristo Jesus.
dica para vocês. Uma dica. Preste atenção. Você louva a Deus. Você adora a Deus. Vamos, meu filho, será que não tem ninguém para ajudar essa moça aí, não? O segredo. Você se preocupa em louvar a Deus. Amém? O que você tem para dizer para Ele? Faça de contas que você está sozinha, sozinho aqui. Tem ninguém, só você. E você está na presença dEle. Você sabe que Ele está aqui, você tem certeza? Então, você sabe que está aqui. Então, você fala com Ele o que você sente vontade de falar. E cada um tem um sentimento, cada um tem uma palavra, cada um tem uma expressão para fazer. É ou não é? Isso é liberdade. Você fala aquilo que você quer falar. Oh meu Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Olha, Senhor, o Senhor me deixou sozinho ontem. Isso, você quer reclamar? Pode reclamar, é o seu Pai. Amém, pessoal? Aí quando você não tiver mais nada para falar, você esgotou toda a sua linguagem, você vai falar em língua estranha. Porque aí Ele vai te dar a língua para você falar o que Ele quer ouvir, amém? E vai ser direto com Ele. Então, feche os seus olhos e preocupe-se, ou melhor, ocupe a sua mente em dar para Ele o seu louvor, a sua adoração, aleluia. Eu posso entender Deus enchendo este lugar aqui agora, porque muita gente, muitas pessoas que estavam afastadas dEle, longe dEle, agora estão de volta. Então, seja inteligente. Quando você conta as suas dores, confessa os seus problemas para outras pessoas, elas não podem te ajudar, mas o diabo se sente glorificado, é recompensado, porque você está lamentando, reclamando, entendeu? Mas quando você, mesmo no meio da dor, você diz graças a Deus, oh meu Pai, graças te dou. Sabe por que eu estou passando esses problemas? Porque eu estou vivo. Se eu tivesse morto, eu não estaria assim. Então, graças a Deus. Amém, pessoal? Sim ou não, pessoal? Então, resista olhar para trás, resista falar alguma coisa que agrade ao diabo e faça sempre agradar a Deus, dando graças a Deus por tudo. Faça isso. Está sem dinheiro? Oh meu Deus, graças a Deus, estou sem dinheiro. Ele está vendo, ele não está vendo? E você está dando graças a Deus, mesmo sem dinheiro. Amém, pessoal? Cuide disso. Cuide da sua mente. Isso é até psicológico. Quando a nossa mente está bem, o nosso corpo vai estar bem. Se a nossa mente estiver caída, o nosso corpo vai ficar pior. Amém, pessoal? Então, tudo você deve dar graças a Deus. Oh, meu Deus, graças a Deus. Você não precisa falar, graças a Deus, e os outros ouvirem, não. Aqui dentro você fala, graças a Deus, graças a Deus. Amém, pessoal? Mantenha essa conexão íntima com Deus. Todo o tempo, toda hora, em casa, no trabalho, na rua, qualquer que seja a situação, graças a Deus. Todo mundo está reclamando, você dá, graças a Deus, meu Pai. Amém? Você vai ver que a sua vida vai mudando radicalmente, porque Deus está vendo o seu esforço, a sua fé. Você não está vendo Deus, não está tocando em Deus, você não está sentindo Deus, você não está dentro da igreja, você está completamente num outro ambiente. Mesmo assim, você, ó Deus, graças te dou. Você está conectado com Ele. E Ele quer isso. Ele quer isso.
Receba o Espírito Santo aí agora. Receba o Espírito Santo. E tenha como agradar a Deus. Aleluia. Você tem o direito. Receba o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, desça o teu Espírito sobre o teu povo. Sopra o teu Espírito, meu Pai. Encha o teu povo, os lábios do teu povo, a boca do teu povo, o coração do teu povo de louvores a Ti, porque nós não sabemos orar como convém. Então ensina-nos a orar, meu Pai. Ensina o teu povo a orar aqui agora. Ensina a te louvar, te honrar, te bendizer.